É isso, voltando aqui no canal do Lessa, porque temos informações, notícias aqui urgentes de última hora. Tem reforço chegando para a Libertadores. Thiago Santos está acertando os últimos detalhes para chegar ao Rio de Janeiro e assinar contrato com o Fluminense até o final do ano que vem. Ele que é volante do Grêmio. E eu já vi que essa contratação está gerando uma repercussão muito negativa entre os torcedores nas redes sociais. Eu vou trazer aqui para vocês os detalhes desse negócio e por que o Fluminense resolveu contratar o Thiago Santos. E também informações exclusivas aqui sobre Lelê. Finalmente eu consegui descobrir por que o Lelê demorou tanto para rescindir o contrato com Volta Redonda e ser regularizado. Agora, finalmente, o nome dele já apareceu no vídeo e ele pode ser anunciado como reforço do Fluminense. Antes de assistir esse vídeo, já deixa o like aqui, por favor, para você não esquecer. Se quiser deixar para dar o like também depois, não tem problema, dá dislike. Só deixa o like, seu comentário e se inscreva aqui no canal do Lessa se você não está inscrito, porque é muito importante, afinal de contas, eu preciso de vocês para seguir aqui, apurando, correndo atrás de notícias e trazendo aqui muitas vezes em primeira mão para vocês, como algumas dessas informações. Então, galera, vamos lá. Por que o Fluminense contratou o Thiago Santos? Primeiro, né, vamos ao histórico recente do jogador de 33 anos. Bom, primeiro, a contratação é um pedido do técnico Fernando Diniz. Importante ressaltar isso aqui, tá? O Diniz gosta do futebol do jogador e essa posição está carente no momento. Né? Saiu o Wellington, saíram alguns jogadores e o Fluminense basicamente só tem o Felipe Melo como primeiro volante. Então, uma das justificativas é essa: trazer um jogador com experiência de Libertadores, como o Thiago Santos tem. Tem várias Libertadores no currículo, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Então é um jogador experiente e por isso ele chega para ser um terceiro reserva, vamos dizer assim, pelo menos neste início. Nesta temporada, 2023, ele tem 10 jogos pelo Grêmio. A gente observar aqui, entrando no segundo tempo, ele não vem sendo titular do Grêmio neste momento. Vamos aqui para a temporada 2022, para não ir muito lá atrás, mas aqui na temporada 2022 ele fez 30 jogos, como vocês podem ver aqui, e marcou apenas um gol. Também, aqui, ó, tem alguns jogos como titulares, 90 minutos na Série B, mas muitos ele saiu do banco de reservas, alguns ele não foi utilizado, enfim, também longe de ser o titular absoluto. Até começou a temporada aqui como titular em 2022 pelo Grêmio. Vamos para 2021 aqui, para ver quantos jogos ele fez na temporada. 41 jogos, 4 gols. 2021 ele jogou muito mais. E muito mais vezes como titular. Setinha vermelha aqui foi quando ele saiu do jogo. Então, em 2021, ele foi titular absoluto do Grêmio. É só observar aqui que a gente vai ver a quantidade de jogos. E aí eu vou parar aqui em 2021 mesmo, porque mais para trás não faz sentido a gente ir muito lá atrás para pegar o histórico dele. Ele está no Grêmio desde 2021, pelo Palmeiras, como eu disse, ó, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, ficou lá várias temporadas no Palmeiras, 2015 a 2019. Acho que eu falei lista extensa de clubes grandes, mas também exagerei um pouco, né? Palmeiras, Grêmio e também antes ele tinha jogado pelo América Mineiro. Então esse é o histórico do Thiago Santos para este momento, tá? E aí tempo de contrato, ele chega com um vínculo até o final do ano que vem, chega de graça até o final do ano que vem, assinando até 2024. Então um contrato aí praticamente, a gente está iniciando abril, praticamente um ano e meio de contrato. Vocês vão me perguntar, Lessa, você acha uma boa contratação? Cara, eu até comentando aqui em off com o Gabriel Amaral, eu falei com ele, falou, pô, para trazer o Thiago Santos, era melhor deixar o Caio Vinícius. O Caio Vinícius está lá ainda treinando separado no grupo. Mas ele ponderou dizendo, bom, mas aí talvez a questão seja a experiência. E é justamente isso, é um dos fatores determinantes para a chegada do Thiago Santos, que era um jogador que o Grêmio já estava querendo liberar. Né? E aí, enfim, o Diniz entendeu que é um cara experiente, é um cara que tem uma intensidade muito grande, uma entrega muito grande, e que para essa função, para ser uma opção ali de grupo, ele seria importante. O que eu estou trazendo aqui é apuração, tá, gente? Não é opinião. Fique bem claro isso, é apuração. Então, assim, quantos jogos eu vi do Thiago Santos? Alguns poucos jogos. Eu não vi muitos jogos do Thiago Santos. Tá? Para cravar que é um jogador muito ruim, ou jogador bom. É uma contratação que inicialmente não me agrada, não me empolga nem um pouco. Mas também a gente está falando de um jogador que vai vir para ser terceiro reserva.
É claro que dependendo do que acontecer, ele pode ter chance, ele pode entrar, sim. Mas assim, é um cara que está chegando para compor grupo. E a gente vai ter uma quantidade absurda de jogos aqui em diante, daqui para frente. Libertadores, Brasileiro, a Copa do Brasil, enfim, são muitos jogos. Então você tem que ter um elenco mais encorpado. Aí você vai me dizer, pô, mas não podia trazer um jogador melhor? Acho que sempre pode, sempre dá, né? Mas o Fluminense não vai investir dinheiro agora em mais jogadores, em um salário alto. Não é a intenção no momento. Então o Thiago Santos é uma opção que chega, é uma oportunidade que aparece, é um pedido do Diniz, foi uma contratação fácil de se fazer, e ele chega para ocupar essa lacuna que ficou no elenco, principalmente com a saída do Wellington, o Caio não vai ficar, enfim, e o Fluminense queria, a comissão técnica, o Diniz queria um jogador mais experiente para essa função. Então, basicamente, essas são as explicações para o Thiago Santos. Os números estão aí, o histórico dele, né, desde o ano passado, ele já não vem sendo titular do Grêmio, ao contrário do que foi em 2021. Aí a opinião de cada um, evidentemente, eu sei que é uma contratação que não vai empolgar, mas como a gente está falando de uma terceira opção, acho que também não, na minha visão pelo menos, acho que não tem motivo para tanto desespero assim. É um jogador que vai ter um custo barato, que chega ali para ocupar um espaço. Sinceramente, é a minha visão sobre isso. Enfim, não me empolga nem um pouco, não acho que vai fazer muita diferença. Agora, claro que em situações. É claro que pode acontecer, como aconteceu no passado. Sai no Anato, o André está suspenso. E aí vem quem? O Wellington. E aí vem quem? Thiago Santos. E aí ele vai dar contra o recado? Aí é o seguinte: a cobrança fica em cima do treinador. Foi um pedido do treinador. Então, o treinador vai assumir essa responsabilidade, assim como foi com o Wellington no passado. É o meu modo de ver, pelo menos. Porque a gente fala, em tese, não tem muito sentido assim. O Thiago Santos não faz o perfil do Diniz. Mas se o treinador pega o telefone, liga pro cara e fala que quer ele no time e pede a contratação dele, não faz muito sentido isso. Então, assim, é porque o Diniz entende que ele pode sim se enquadrar bem àquilo que ele precisa, aquilo que ele quer para o time. Então, assim, eu não pretendo saber mais do que o próprio Diniz em relação ao jogador X ou Y que se enquadra dentro daquilo que ele pensa sobre o time e sobre o jogo. Eu acho que depois, assim como em qualquer situação, ele terá de ser cobrado caso o Thiago Santos venha a ser uma contratação muito ruim. Não sei o que vocês acham, mas enfim, deixem aí a opinião de vocês, pelo menos esse é a visão que eu tenho sobre isso. E um outro assunto que deste vídeo, uma informação que eu venho tentando apurar já há algum tempo. Por que o Lelê não foi inscrito antes pelo Fluminense? Foi registrado no BID antes, já que ele não tinha mais o que fazer no Volta Redonda. O contrato dele termina no dia 10 de abril e não tinha mais jogos por lá. E aí é uma coisa que é uma informação que eu já tinha, mas que eu não tinha nenhuma confirmação. E hoje eu confirmei que o Volta Redonda estava querendo uma compensação financeira para liberar o Lelê. Né? Estava querendo nada mais, nada menos que 40% do valor do empréstimo para o Fluminense. Ou seja, pouco mais ali de R$ 200 mil. O Fluminense não aceitou, mas esse negócio foi se arrastando, o Volta Redonda foi tentando arrumar alguma coisa, só que ele tem contrato até dia 10 de abril. Se eles não liberassem, eles iam atrapalhar a vida do moleque, mas também não iam arrumar nada de qualquer jeito. Então, por isso demorou, por isso a situação se arrastou tanto, por isso o Lelê demorou a se apresentar. Enfim, porque eles não colocaram no contrato, de forma amadora, não colocaram no contrato uma opção de taxa de vitrine. Então, de fato, ele se destacou no Volta Redonda. E o Volta Redonda não ganhou nada porque ele só tinha um empréstimo até lá. Eu fiquei sabendo também que o Lelê recebeu até ameaças ao longo desse empréstimo de que ele não enfrentaria o Fluminense, o Flamengo e o Vasco, caso ele não prorrogasse esse contrato até o final do ano com o Volta Redonda, né? O que não aconteceu. E aí agora essa situação foi contornada, foi resolvida e o jogador finalmente está inscrito no BID, o Lelê, já está lá com o nome registrado. Agora o Fluminense vai fazer o registro dele, a inscrição dele na Copa Libertadores. Ele já está treinando com o grupo no CT e, portanto, terá condições de fazer a sua estreia com a camisa tricolor no jogo diante do Sport em Cristal na semana que vem, também pela estreia do Flu na Copa Libertadores, beleza? Deixe então seu comentário, seu like e se inscreva aqui no canal do Lessa. Não se esqueça, tamo junto.